Ainda de longe, o Kilo pergunta como ela vai e ela diz que está bem. Ele fala que dá pra ver que ela está muito bem e pergunta pra onde ela vai, mas ela pede desculpas e fala que ela não gosta de homens. Ele pergunta se ela não gosta de homens e ela diz que ela não gosta de homens. Ele pergunta se ela só gosta de mulheres e ela diz que sim. Ele pergunta da onde ela é e ela fala que morou a vida dela quase toda ali, mas que ela veio do México. Ele pergunta se ela está com pressa e também pergunta se ele não pode falar com ela rápido. Mas como ela diz que não, ele fala que ainda assim foi bom conversar com ela e que ela é muito bonita e ela agradece. Mas como agora ela se aproxima, o Kilo pergunta o que aconteceu, e ela pergunta se é dele. Ele fala que é o que parece e ela diz, meu Deus do céu, que carro lindo! Ele pergunta se ela gosta e ela diz que sim. Ela fala que amou o carro dele e ele agradece. Ela pergunta se ele pode conversar com ela agora. Ele fala que não sabe se isso vai ser uma boa ideia, já que antes ela não estava interessada em conversar com ele. Ela diz que não, pede desculpa e fala que ela ficou assustada e já ele pede para ela dar a volta. Ele pergunta o que ela estava dizendo, mas ela simplesmente diz oi. Ele fala que ela disse que veio do México e ela diz que sim, então ele pergunta qual o nome dela. Ela fala que o nome dela é Francesca e pergunta o nome dele. Ele fala que o nome dele é Kilo. Ela diz que é legal e pergunta se ele é solteiro. Ele diz que sim e pergunta se ela já tem algum plano para o resto do dia. Ela fala que ainda não tem nenhum plano e já ele pede para ela dar uma volta. Ele fala que ela é muito bonita e pergunta se ela treina e ela diz que sim. E ele pergunta se ela vai ensiná-lo espanhol e ela diz que sim. E em seguida ele pergunta, tu queres correto? E como ela responde dizendo que não, ele fala que nem ele sabe o que ele perguntou. E é claro, ela começa a rir e ele pergunta como ela responde algo que ela não entendeu. Ele pergunta por que ela está rindo se ela nem entendeu e ela fala que ele disse de uma maneira engraçada. Ele fala que só estava brincando e que ele realmente não sabe o que significa e em seguida diz que vai sair do carro. Ele pergunta se ele não faz o tipo dela e ela diz que não é isso e fala que gostou muito do carro dele. Ele fala que tem mais 3 outros carros e ela pergunta em que ele trabalha. Ele fala que ele só relaxa e que ele não trabalha, é que o trabalho que trabalha pra ele. E em seguida melhora a frase dizendo que o dinheiro trabalha pra ele. Ela pergunta se ele é solteiro e ele diz que sim. Então ele pergunta se ela não gostou daquele carro ali atrás. Ele pergunta qual ela escolheria e ela diz que prefere ele. Então ele pergunta se ela não gosta de Mustang. Ela diz que não e fala que prefere esse. Ele pergunta se ela sabe que tipo de carro é esse e ela diz que sim e fala que é Ferrari, mas ele diz que não e fala que é uma Lamborghini. E já nesse momento ele fala que não vai mentir e fala que ele sente que ela está interessada no que ele tem. Ela diz que não e fala que ela só gosta desse tipo de carro. Ele fala que ele sabe que ela gostou do carro, mas que a atitude dela está estranha e que ela não quis falar com ele no começo. E que depois de ver o carro dele, ela resolveu voltar e que quis até entrar no carro dele. Ele pede para ela dizer o nome novamente, ela diz que é Francesca. E ele fala que ela deveria ter outro nome. E como ela pergunta como assim, ele fala que poderia ser interesseira. Ela fala que não é interesseira e ele pergunta se não é e ela diz que não. Ele pergunta se realmente ela acha que não é e ela diz que não. Ele fala que só quis ter a certeza que ela é interesseira e que agora que ele já sabe, ele vai nessa.